noite, pessoal, tudo bem? Enquanto eu não estiver em Goiânia, esses vídeos aqui no Rio de Janeiro eu vou fazer no quarto, no hotel, onde eu estiver, às vezes na rua, no hospital. Então esse vídeo eu queria começar dedicando à minha amiga Esther, aqui do Rio de Janeiro, que ao longo dos seus 33 anos, hoje ela faz parte do corpo de trainee do estágio de prática supervisionada da Escola de Madrid no Rio de Janeiro. Tenho um carinho muito grande por você, Esther, gente boa pra caramba. O que, Rafa? Nada, Rafael também é um cara super gente boa, vou mandar o link pra você assistir. Hoje eu vou falar sobre hernia de disco. Então, hernia de disco, os pacientes, as pessoas que não têm conhecimento da osteopatia podem estar perguntando: e aí, pode fazer osteopatia com hernia de disco? Pode, é indicado o tratamento osteopático. A manipulação em si pode ser feita dependendo do grau de hernia, do comprometimento, porém também pode ser feitas outras técnicas musculares, técnicas de mobilização neural, técnicas de mobilização articular, inclusive as manipulações. E eu queria falar um pouco das manipulações, até para o paciente que tiver contato com a osteopatia não ficar com medo desse tipo de abordagem. Então o osteopata, quando ele avalia um paciente com hernia de disco, ele observa a posição dessa hérnia, se ela é uma hérnia posterior, no caso se ela é posterior, se ela é transligamentar, se ela é subligamentar com desvio axial ou caudal, cranial ou caudal. É importante, então, o osteopata também perceber se essa hérnia ela é foraminal ou externa. Existem algumas formas de você perceber a posição da hérnia. Quando a hérnia por exemplo, foraminal, o paciente apresenta uma atitude antálgica específica de tríplice flexão do membro inferior. Para quem não é da área da saúde, não vai entender muito bem o que é isso, mas de qualquer forma, o objetivo desse vídeo não é te ensinar a tratar a hernia de disco, até porque você precisa de uma formação específica para isso, mas para conscientizar as pessoas da importância de conhecer o tratamento, que existe técnicas para se utilizar em pacientes que apresentam hernia de disco. Não é o fim do mundo ter hernia de disco, é só uma condição anatomofisiológica e clínica que tem tratamento. Conservador, inclusive. A cirurgia ela é uma cirurgia letiva, a não ser que esteja em fase bastante avançada e seja necessário um procedimento invasivo. Então, existem testes específicos também. Além das posturas antálgicas, o paciente pode apresentar dor na inclinação do tronco para o mesmo lado da dor da irradiação ou para o lado contrário. Isso vai influenciar se a hernia de disco é interna ou externa, ou foraminal, ou uma hernia de disco posterior. Existem testes ortopédicos, que é, por exemplo, o teste LASEG, o teste de Neri. Então, existem formas específicas. O osteopata ele tem que estar muito ligado também na hora de escolher a manipulação adequada, se tem uma fissura superior ou inferior, através de testes de rotação do tronco, para colocar na postura adequada e fazer a manipulação segura desse paciente. Eu acredito que a hernia de disco ela deve ser manipulada só em casos específicos, mas não é contraindicação a manipulação da hernia de disco. Então vocês que são pacientes que vão procurar um osteopata e às vezes, eu nem vou no osteopata não, porque eu tenho uma hernia de disco, aí ele vai querer manipular e não pode. Ele pode manipular outras zonas do corpo, não necessariamente precisa ser a zona onde tem a dor, a hernia de disco. Ele pode manipular segmentos acima, segmentos abaixo, ou nem fazer a manipulação. Mas mesmo que ele escolha fazer a manipulação, existe uma forma segura de fazer e não precisa ficar com medo, que vai dar tudo certo. É só procurar atendimento com um profissional capacitado. Tá bom? É isso aí que eu vim te trazer de conteúdo hoje para vocês. E agora a gente vai para o momento agridoce do Instituto Evolute. Vamos lá! Pessoal, então o momento agridoce do vídeo de hoje é sobre
A responsabilidade do fisioterapeuta ou do osteopata ou de qualquer pessoa da área da saúde no tratamento, inclusive do médico, nas doenças. Então, o paciente, às vezes, ele não melhora. Eu, como professor universitário, eu costumo perceber bastante isso em relação aos alunos. Eles falam, mas meu paciente não melhorou, é porque ele fica 23 horas longe de mim, e aí essas 23 horas ele faz tudo errado, ele não segue as orientações, ele carrega peso, ele faz um monte de coisas que não pode. Poxa vida. Então, o fisioterapeuta tá ferrado, né? Como é que você vai tratar uma pessoa se ele sempre a maioria do tempo ele vai estar longe de você? E você não necessariamente precisa atender ele todos os dias. Na osteopatia a gente atende o paciente uma vez por semana, às vezes menos do que isso. E então a gente tem que parar de transferir a responsabilidade para os outros. A gente tem que começar a assumir a nossa responsabilidade como terapeutas. E a gente tem que analisar se o nosso tratamento está sendo correto, porque se isso estiver acontecendo, provavelmente seu paciente vai melhorar e não vai ter muita demora nessa melhora não. Lógico que tem algumas doenças que é mais demorado, mas se o tratamento for correto, a resposta vai aparecer. Então, para de mimimi, para de pôr a culpa nos outros e falar que a melhora do paciente não está acontecendo porque ele realiza coisas longe de você que está sobrecarregando. Óbvio que a orientação aos pacientes é importante, mas vamos assumir a nossa responsabilidade e fazer um bom trabalho. Falou, pessoal. Boa noite.